Terezinha, na minha infância, na infância das minhas irmãs, Rosângela e Nazaré, era que a gente, desde pequeno, passasse a ter responsabilidade. Então, na linguagem dela, ela desde criança nos ensinou o conceito de ser uma pessoa responsável. A gente já estava estudando, a gente já estava na escola, mas a minha mãe sempre dizia a mim e dizia para as minhas irmãs: olha, vocês já estão estudando, mas eu quero também que vocês trabalhem, que vocês tenham uma responsabilidade. Primeiro, para aprender a ser responsável, porque é muito importante a gente ter responsabilidade. Já dizia a minha mãe quando eu era criança. E, por outro lado, eu preciso também que, com o trabalho de vocês, com os rendimentos, vocês me ajudem nas despesas da casa, porque eu sozinha realmente não tenho condições de bancar todas as despesas. Então, ela ensinou as minhas duas irmãs a fazer crochê, que a minha mãe fazia muito bem, e no meu caso ela falou: olha, você além de trabalhar, além de estudar, você tem que ocupar o seu tempo todo para você não ficar ocioso na rua. Ela tinha uma preocupação muito grande com a possibilidade de eu ficar na rua e aprender coisas erradas, trilhar caminhos errados. Então, com 12 anos de idade, ela me levou no Ministério do Trabalho em Resende, que naquela época ficava em frente ao Colégio Santa Ângela, para que eu tirasse a carteira de trabalho. Eu me lembro que a funcionária responsável pelo Ministério do Trabalho naquela época, a dona Nilza Amorim, quando ela viu a minha idade, minha mãe levou lá minha certidão de nascimento, levou os documentos para que eu tirasse a carteira profissional. A dona Nilza, funcionária do Ministério do Trabalho, até falou: nossa, mas ele é tão pequenininho, ele é menino ainda, já vai trabalhar? E minha mãe disse: não, vai sim, tem que trabalhar para não ficar na rua e tem que trabalhar para me ajudar também. Naquela época, quando a gente tirava a carteira de trabalho, vinha uma plaquinha em frente ao retrato, a foto da carteira de trabalho, com a data que você tirou a foto e com a data que você estava tirando a carteira de trabalho. E essa data na minha carteira de trabalho é de 1979. Portanto, eu tirei minha carteira de trabalho com 12 anos de idade. Aí vendi salgadinhos na rua para uma senhora que morava na Vila Moderna naquela época, a dona Ulga. Salgadinhos, coxinhas, risoles, pastéis. E depois trabalhei como balconista na farmácia Brasil, a farmácia do Ronaldo, que existe até hoje na rua 15 de novembro. Em seguida, eu fui para a Renascença Modas, uma loja de presentes, de roupas, papelaria, que ficava naquele tempo na Praça Oliveira Botelho, e era do senhor Silvio Pimentel, um antigo funcionário do Banco do Brasil. E nessa loja, na Renascença Modas, eu tive o meu primeiro emprego com carteira assinada, isto em 1980, confirmando, em 1980 eu tive meu primeiro emprego com carteira assinada, e eu tinha 13 anos naquela época. Então minha carteira foi assinada com 13 anos de idade e eu já trabalhava nessa loja, na Renascença, continuei trabalhando como balconista.